Desistir, irmãos, não é uma opção. Não é para a gente. Não é para nós que cremos em Jesus Cristo e que temos propósito na nossa vida. Mas eu confesso para os irmãos que nesses 26 anos que eu estou na fé, eu já pensei em desistir. A única coisa que, desde que eu estou na fé, que eu nunca pensei em desistir, foi do meu casamento. Nunca passou pela minha cabeça algo assim. Mas confesso que já passou pela minha cabeça o desejo de desistir, de parar, de dar um tempo. Porque sabe, todo mundo pode dar um tempo, né? Eu não posso. Só eu não posso. Todo mundo pode ficar estressado, todo mundo pode chorar, mas eu não posso. Então confesso para os irmãos que nesses 26 anos, sozinho no meu travesseiro, ou eu comigo mesmo, eu pensei em desistir muitas vezes, irmãos, muitas vezes. E estava me vindo à mente 2 vezes que eu pensei em desistir. E eu falei, eu já compartilhei isso aqui, mas vou compartilhar novamente. Pelo menos 2 vezes que eu pensei em desistir. Alguns anos atrás, muitos anos atrás na verdade, eu fazia parte de uma igreja, eu era pastor, e o meu pastor, chefe, pediu para mim, Jair, você pode fazer um culto de terça-feira à tarde, para as mulheres, para as pessoas que têm um tempo de estar nesse culto. E eu comecei a fazer esse culto, só que eu trabalhava. Então eu contratei uma pessoa, tinha uma sorveteria em Piracicaba, e eu contratei uma pessoa para ficar na sorveteria, enquanto eu vinha de terça-feira para fazer o culto. E as coisas estavam indo muito ruim naquela época, a sorveteria estava indo muito mal, muito mal. E eu já não estava mais com recurso para poder pagar alguém para poder vir fazer a reunião. Eu estava sem dinheiro. E eu sentei com o meu pastor e disse para ele, pastor, eu precisava que o senhor me ajudasse financeiramente para que eu pudesse pagar o menino que fica na sorveteria e eu possa estar aqui fazendo o culto com o senhor, para o senhor. O culto dava mais de 200 pessoas naquelas tardes de sábado, naquelas tardes de terça. E eu achei que isso seria um grande negócio para ele, uma coisa muito boa para a igreja. Mas ele olhou para mim e disse, não posso. Eu lembro até o valor que eu pedi para ele, eu pedi R$50. Falei, se você me arrumar R$50 na semana, eu pego os R$50, vou lá e pago para esse menino, que era o menino da quadrangular, lá em Piracicaba, para que ele possa ficar na sorveteria enquanto eu estou aqui. Ele disse, não posso. Aí eu falei, então, diante da crise que eu estou passando, eu vou ser obrigado a parar de vir de terça-feira, e o senhor arruma outro pastor, outra pessoa para estar aqui ministrando. Ele não gostou do que eu disse, e nos dias que se seguiram, eu deixei, não fui mais na reunião, e eu fiquei sabendo que ele foi atrás de um outro pastor e ofereceu 10 salários mínimos para o pastor ir lá no meu lugar. Bom, o que eu pensei? Não vale o 50. A primeira coisa que veio na cabeça. Rapaz, eu me dedicava tanto, eu me esforçava tanto para poder fazer aquele negócio crescendo, e ele não pôde me ajudar com R$50 e ofereceu 10 salários mínimos a um outro pastor, para que o outro pastor fosse fazer aquele trabalho. Aquilo acabou comigo, acabou, e eu pensei em desistir. Eu falei, não, a igreja não é um lugar para mim, definitivamente. Não, definitivamente ministério não é uma coisa para mim. E pensei em desistir, mas Deus, por sua misericórdia, segurou a gente continuou ali, mesmo se sentindo tão inferiorizado e desprezado. Foi como eu me senti. Antes disso ainda, um pastor de Minas Gerais foi transferido para a Americana. Eu conheci esse pastor no Rio de Janeiro, e esse pastor disse assim, Jair, eu gostaria que você deixasse a igreja aqui em Santa Bárbara, que tem muitos pastores, e vamos me ajudar em Americana. E a igreja era lá no Jardim América, lá em Americana, e ali eu comecei a ajudar esse pastor, e ali eu conheci um homem
que um dos melhores pastores que eu já conheci na minha vida, dos melhores. Um homem que abraçava as pessoas, um homem que tinha um carinho, um amor pelas pessoas. Ele não tinha carro, mas ele pegava ônibus, ia nas casas de quem não aparecia. Ele me ensinou o que é realmente gostar das pessoas. E ele falou assim: Jair, vamos fazer uma dupla, você prega de domingo e eu abraço as pessoas, você prega e eu deixo que eu cuido delas. E a igreja começou a encher, ficar cheio de gente. E esse pastor um dia chegou para mim e disse assim: Jair, eu estou com um monte de meninos que estão saindo de uma casa de recuperação, meninos que eram viciados, e eles não têm para onde ir, eu quero colocá-los na casa pastoral. Eu disse: que coisa boa, pastor, faz isso. E de repente começou a ter 1, 2, 3, 4, 5, quando eu vi tinha 12 rapazes morando na casa do pastor. Tinha um bom coração. Aí um dia ele chegou para mim e disse assim: Jair, eu estou pensando em fazer uma reforma num cômodo aqui na igreja e vou trazer um missionário do Rio de Janeiro para vir aqui na igreja para ficar com a gente. Eu falei: ok. E ele fez isso, reformou a igreja, fez um quarto. E conforme os dias foram passando, as pessoas, um profeta me chamou e disse: Jair, eu tive uma visão com você, eu vi você de cabeça abaixada, saindo da igreja chorando, e uma enxurrada com uma água muito suja saía da igreja. Eu peguei a visão e guardei para mim. Os dias se seguiram e as pessoas da igreja começaram a me chamar na casa, que queria conversar comigo. Eu fui até aquelas casas. Alguns irmãos falaram assim: Jair, você não sabe, mas o pastor está tendo um caso com aquele rapaz que está lá em cima. Eu descobri naquele momento que o pastor era homossexual. Até então eu não sabia. E descobri que aqueles 12 meninos que estavam na casa mantinham relações sexuais com o pastor, e eles começaram a traficar dentro da igreja, fazer tráfico de drogas, e uma série de coisas acontecendo dentro da igreja. Eu, quando vi aquilo, eu fiquei sem as pernas e falei: meu Deus, isso pode acontecer dentro de uma igreja? E eu pensei em desistir. Eu falei: eu vou desistir, não vou ficar mais. Esse pastor rompeu comigo, ficamos anos sem se ver. Um dia Deus tocou no meu coração que eu precisava procurar ele. Procurei desesperadamente, encontrei ele ainda em Americana, deitado numa cama, com os 2 rins paralisados, vivendo os seus últimos dias fazendo hemodiálise. E eu abracei ele na cama, que ele estava deitado, e ele me abraçou. Eu pedi perdão por qualquer coisa que tivesse feito com ele, ele pediu perdão para mim também, e ele foi embora, ele partiu, ele faleceu alguns dias depois. Foram coisas que me fizeram pensar em desistir. Desistir de igreja, irmão, desistir de igreja. Por que eu vou ficar em igreja? Se igreja é isso, eu não quero. Eu pensava, eu expus a minha família, e havia até tráfico de drogas dentro da igreja. Eu dediquei meu tempo, dediquei tudo, e eu resolvi que talvez fosse a hora de desistir e tentar seguir a Deus dentro da minha casa. Vou buscar Deus dentro da minha casa. Mas Deus não permitiu, porque a Bíblia também diz que aquele que se isola, aquele que quer buscar Deus sozinho, está buscando o próprio entendimento, e esse é louco diante de Deus. Então Deus não me permitiu viver esse tipo de fé. Não foi me dado a opção de desistir. Eu até queria, mas não foi me dada essa opção. Eu até queria parar, mas não me foi dada essa opção. Era como se alguma coisa de Deus me segurasse e falasse: não, você não vai desistir. Há não muito tempo atrás eu fui no médico, e esse médico mudou a minha vida, porque ele disse assim:
você provavelmente não chega nos 50 anos. Foi o que o médico falou para mim. E eu assustado disse, mas por que eu não vou chegar nos 50 anos? Ele falou, porque você está obeso, porque você tem pressão alta, porque você tem triglicérides, porque você tem colesterol. E aí foi falando um monte de coisa que eu tinha. Ele falou, dificilmente você chegará nos 50 anos se você não mudar a sua vida. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, qual é a sua alimentação? Você come verdura? Eu falei, mas nem passo perto. Você come legumes? Mas nem passo perto. O que você come? Batata frita, ovo frito, lanche, hambúrguer, pizza. Eu gosto disso. Ele falou, então você vai morrer antes dos 50. Com certeza. Com esse quadro que eu estou vendo aqui, você vai morrer. Você se alimenta mal, não faz exercício, tem uma vida sedentária e a sua família está cheia de doença nela. Seu pai com problema cardíaco e não sei, foi falando tudo isso. Ele disse, você pode fazer o que eu vou te aconselhar a fazer, ou você pode desistir da vida. Irmãos, a partir daquele dia, eu não sou uma Brastemp, né, de fazer exercício, mas a partir daquele dia, eu decidi que eu ia caminhar e correr todos os dias. Eu decidi que eu não ia levar uma vida sedentária, e eu decidi que eu ia começar a comer verdura. Eu decidi que eu ia parar um pouco, né? Dividir pela metade as frituras, parar com as pizzas constantemente. Eu decidi naquele dia, porque eu não quis desistir da vida. Eu não quis desistir da vida. Que bom, porque eu cheguei nos 50 anos e vi meus netos, estou vendo meus netos, né? Tem sido a maior alegria que a gente tem tido. Porque eu poderia ter partido, mas eu não desisti da vida. Diga para o irmão que está do teu lado, fala para ele assim, ó, não desista da vida. Fala para ele, faz um exercício. Fala para ele, come um pouco menos. Colheita também é saúde, né? A não ser que você esteja disposto a desistir da vida. Agora, se você está disposto a desistir da vida, se você não quer chegar onde Deus preparou para você chegar, onde Deus marcou para você chegar, se você não quer, então você está dizendo para Deus, eu desisto. Eu desisto. Mas mais uma vez eu falo, desistir não é opção para os filhos de Deus. E tem um texto bíblico que me chama muita atenção, que está em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós, está incomodando. E ele respondeu, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, essa mulher tirou um ó de Jesus, uma exclamação, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Os cananeus, irmãos, eles eram considerados pelos judeus como cachorro, literalmente. Quando Jesus diz que essa mulher, e ele diz que essa mulher era um cachorro, você já parou para pensar
Jesus chamando alguém de cachorro, porque tem algumas coisas que a gente não observa na Bíblia, que precisa ficar atento. Jesus chamou esta mulher de cachorro, e é difícil, conhecendo Jesus como a gente conhece, entender como ele pode chamar alguém desta forma, principalmente quando você lê João capítulo 6, versículo 37, que bate completamente contra o que Jesus fez aí. Diz assim: todo o que o Pai me dá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pera lá, Jesus está dizendo que não vai lançar de forma alguma ninguém fora. Mas o que Jesus fez com essa mulher? Mandou fora, mandou ela embora. Não parece que está havendo aqui como ele podia mandar essa mulher embora, como ele podia desprezar essa mulher? E eu já ouvi muitos pastores pregando sobre isso, tentando explicar isso, e confesso que é só blá 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 blá, não explicou nada. Eu já ouvi dizer que Jesus estava testando essa mulher. Jesus está testando ela, testando. Não há um lugar na Bíblia que afirma isso daí, nenhum lugar. A verdade é que, se você olhar os versículos posteriores ao que a gente leu, nós vamos descobrir algo. Quer ver? João capítulo 6, versículo 38 e 39, a gente leu João no 6,37, né? Que diz que Jesus não vai lançar fora. Mas olha o contexto, que é o 38 e o 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Jesus estava bem esclarecido sobre sua função, que era fazer a vontade do Pai. Então, quando Jesus diz para aquela mulher que ela é uma cachorra, uma cachorrinha, um cachorrinho, Jesus estava fazendo a vontade do Pai, e é muito difícil de entender isso. Mas se você ler a Bíblia, você vai descobrir que Jesus, Ele não veio inicialmente para salvar a humanidade como um propósito inicial. Ele não veio inicialmente para poder salvar os gentios, não era isso. E quando você lê João capítulo 4, versículo 22, 23, porque essa mulher, ela não fazia parte de Israel, e Jesus não veio inicialmente para ninguém que não fizesse parte de Israel. E diz assim, olha, Jesus, quando está conversando com a mulher no poço, ele diz: vós adorais o que não sabeis. Nós quem? Os judeus. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Primeiro ponto, a salvação vem para quem primeiro? Para os judeus. Mas aí Jesus coloca a segunda parte também aí nesse texto, que virá a hora vem, ainda não é vindo, não era naquela hora, mas a hora vem, depois que eu vier para os meus, a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adorem. Vemos dois tempos aí, dois tempos. Primeiro, Jesus falando que eles não sabem o que estão adorando. Vocês não sabem. Agora os judeus sabem o que estão adorando. Mas um dia vai acontecer que vai estar todo mundo no mesmo nível. Jesus coloca aqui uma ordem para a salvação. Primeiro, para aqueles que sabem sobre Deus. E segundo, para aqueles que adorarão em espírito e em verdade. Primeiro seria para os judeus, pois a revelação de Deus veio primeiro para os judeus. E então eles, os judeus, teriam primeiramente de saber o quanto estavam errados. Jesus não poderia, a obra de Deus tinha que começar, já que começou pelos judeus, tinha que terminar pelos judeus. Então, se Deus fez a obra nos judeus, entregando a lei para eles, agora Jesus teria que mostrar que a lei não servia para salvá-los. Não servia. E João capítulo 1, versículo 11 e 12: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aí vem a segunda parte:
mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Jesus não tinha a menor intenção de atender aquela mulher. Jesus não tinha a menor intenção de ajudar aquela mulher. Como nós vivemos no tempo da graça, a gente tem dificuldade de entender como Jesus podia negar alguma coisa para alguém. É porque primeiro ele tinha que cumprir o propósito que o Pai estabeleceu para ele em tempos eternos. O Pai havia combinado com Jesus que Jesus viria como judeu, no meio dos judeus, para primeiramente mostrar a salvação para os judeus e depois para o restante do mundo. E ali estava uma mulher que não era judia, que fazia parte daqueles que os discípulos teriam que levar o evangelho, e não Jesus. Então Jesus olha para aquela mulher e diz assim: ó, nada feito, negativo, não sou eu. Não era uma questão de desprezo pela mulher, era uma questão de obediência ao Pai. O Pai havia estabelecido que Jesus teria que vir inicialmente para os judeus e escolher 12 judeus para ser seus discípulos, e esses 12 judeus, esses 12 homens, iriam levar o evangelho para todo mundo até chegar a todos nós. Então Jesus não podia, naquele momento, cortar a fila e colocar aquela mulher numa dispensação que ela não estava. Para que aquela mulher fosse atendida, ela tinha que entrar onde ninguém tinha entrado ainda. Ela não se enquadrava como uma mulher judia, ela não se enquadrava diante do propósito do Pai, ela não se enquadrava. Então ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que entrar em um lugar onde ninguém havia entrado. E ela entrou no coração do Pai. Ela entrou no coração do Pai. Ela fez com que o Pai, em sintonia com o Filho, alterasse algo que eles já haviam estabelecidos em tempos eternos. E isso é tremendo. O Pai havia estabelecido com o Filho em tempos eternos como seria a ação do Filho, e o Filho era obediente ao Pai. E agora o que o Filho faz? Faz uma ponte. Como essa mulher conseguiu isso? Como essa mulher conseguiu fazer isso? Diga para o irmão que está do lado, diga assim: seja insistente. Diga: seja persistente com Deus. Ela insistiu, mesmo quando foi deixada de lado. Irmão, você já imaginou? Isso não se enquadra nos dias de hoje. Mas era uma mulher igual a gente, um ser humano igual a gente. Você já imaginou, Celso, Jesus dizendo para você: não encha a minha paciência, cachorrinho, cachorrão, cachorrão, sai daqui, não vou fazer nada para você, porque você é como um cachorrinho. É meio duro da gente ouvir isso, mas foi exatamente o que Jesus fez. Mas essa mulher conseguiu quebrar um padrão de revelação. Ela insistiu. E quando a gente lê Lucas do capítulo 18, do versículo 1 ao 8, a gente vai entender pela palavra de Deus qual o princípio que essa mulher estabeleceu para chegar no coração do Pai. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Então, podia parar no versículo 1. Qual é a intenção de Jesus? Diga para a pessoa que está do lado, diga assim: você deve orar sempre, sem desanimar. Diga para ele: sempre, é sempre. É hoje, amanhã, depois. Diga para ele: aí você pode desistir. Não pode.
Não pode desistir. Não pode desistir. É isso que Jesus está falando agora aí que a gente vai ler. Não pode desistir. Não desista de Deus por causa da igreja. Não desista de Deus por causa do irmão. Não desista de Deus nem por causa do seu cônjuge. Não desista. Ah, meu marido, eu escuto muito isso, mulheres que falam assim: eu queria muito ir na igreja, mas meu marido não vai. Querida, a salvação é individual. Individual. Se o seu marido quer ir para o inferno, você quer ir junto, deixa ele. Nós não cantamos uma música, caminhando eu vou para Canaã. A igreja católica gosta muito de cantar essa música nos encontros, né? Se você não vai, não me impeça de ir. Não me impeça, porque caminhando eu vou para Canaã. Eu lembro de um amigo meu que ele falava assim: pastor, que caminhão que é esse? Eu falei: que caminhão? Ele falava: caminhão do vô, o caminhão do avô. Eu falei: não, é caminhando, não é o caminhão do. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Opa! Qual é a forma de Deus agir? Qual é a ação de Deus pela oração? Os que oram de dia. Então, amado, você ora de dia, você está clamando, você está adorando, você está buscando e não está acontecendo nada. E aí você vai e continua agora de noite, e ora e insiste e não está acontecendo nada. E aí depois você vai novamente um outro dia e ora e não está acontecendo nada. O que nós fazemos geralmente? Nós desistimos de Deus. Amados, nós desistimos de Deus por coisas tão pequenas. E Jesus fala que o juiz era um juiz iníquo. Mas no entanto, devido à insistência dessa mulher, o juiz atendeu a sua petição. O princípio da insistência de Jesus que move a mão de Deus. Há momentos, queridos, na vida que nos sentimos até excluídos por Deus. É? Você já não sentiu alguma vez que Deus não estava nem olhando para você? Você já não sentiu que Deus não está nem um pouco preocupado com você? Às vezes você fala: por Deus? E aí o que a gente faz? A gente se revolta. Esse é o nosso coração. Há momentos, amados, que parece que Deus não nos ouve. Há momentos que parece que Deus desistiu da gente, ou que Deus não se importa com a gente. E se você ainda não, eu tenho certeza que todo mundo já percebeu isso, já sentiu isso na vida. Porque quantas vezes na minha vida eu já me senti assim. E vou dizer mais uma coisa, irmãos: quantas vezes Deus não respondeu? Não respondeu. Ah, como eu queria que Deus falasse. Tem pessoas que às vezes chegam para mim e falam: pastor, eu vou falar um negócio para o senhor, será que Deus fala com o senhor passar para mim? Eu falei: se eu tivesse essa capacidade, eu teria cobrado umas respostas do passado, que Ele também não me deu ainda. E eu estou, mas não deu. Não deu. Há um evangelho hoje, irmãos, que fala de um Deus que nos ama, e é verdade. De um Deus que cuida da gente, e é verdade. De um Deus que se importa com a gente, mas é verdade. De um Deus que me dá tudo o que eu pedi, é mais ou menos verdade. É mais ou menos. De um Deus que cura, aleluia, é verdade. Deus cura, mas o Deus que cura também é o Deus da soberania.
Para mim acreditar que Deus cura, primeiro eu tenho que acreditar que Ele é soberano, porque se Ele não curar, não muda a minha fé. Mas se eu acreditar que Deus cura e não quis me curar, então eu me torno inimigo de Deus. Se eu acreditar que Deus cura, mas não quis curar aquela pessoa, então que eu amo tanto, então eu me torno inimigo de Deus. Mas se eu entendo que Deus é soberano, então eu chego diante de Deus com toda a humildade e súplica, e suplico, e suplico, e clamo, e peço, e suplico, e clamo. E se Ele me responder, louvado seja o nome do Senhor. E se não me responder, louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço muitas pessoas que, quando sua vida não está indo muito de acordo, para eles arrumar a vida, eles mudam de igreja. A coisa não está muito bom, eu vou mudar de igreja, porque quem sabe eu mudando de igreja, Deus lá me escuta, já que aqui não me escuta. É muito mais fácil eu fazer uma projeção na igreja do que em mim. Eu já falei isso. Mudar de igreja não é uma questão, amados, de serviço que a igreja presta a mim, ou uma questão de decepção que tive, é uma questão de visão. Você deve estar congregando onde você sente que a visão é aberta para você. Esse é o lugar que você deve estar. Esses são os irmãos que você deve estar, com aqueles que estão comungando de uma visão semelhante à tua. Eu adoro os irmãos batistas, gosto muito. Estava lá no culto da igreja batista, o Michel foi comigo. Aí começaram a cantar aquela música, como que foi? Esqueci. Mas, aí você viu, né? Aí eu virei para o canto. Ai, que vontade de falar em língua, irmão. Ai, que vontade que deu. E aí eu fiquei daquele jeito assim. E o louvor cantando aquela música. Aí eu fui no canto e parei rapidinho. Eu não posso ser batista, por mais que eu ame o pastor Pito, não dá. Por quê? Porque eu vou botar uma carta fora do baralho ali. Não dá. Não dá. Não dá. Eu tenho que estar com aqueles que comungam comigo da mesma fé. Aquele que gosta de falar em línguas, fala. Aquele que não gosta, aquele que não fale. Não tem problema, eu tenho que estar num lugar onde todos nós possamos ter a liberdade no Espírito, sem bagunça, para que Deus possa se mover em nosso meio. Dá um glória a Deus bem alto. Estão todos excluídos da igreja, se você é tradicional. Como que eu posso? Eu não aguento. Eu, apesar de amá-los, não aguento. Se eu preciso da glória a Deus, como que eu vou? Não consigo, irmãos. Então a igreja não tem a ver com igreja melhor e com igreja pior. Deus não vai fazer para você. O irmão chegou para mim e disse assim, né, esses dias: ah, pastor, eu acho que eu vou lá no Valdomiro para ver se minha vida muda. Gente, esse negócio fica tão complicado que tinha um vizinho da minha fábrica e ele perdeu a esposa, deixou 3 crianças. E eu querendo consolar ele no velório, ele disse: ah, eu tentei tanto trazer o apóstolo Valdomiro, se o Valdomiro tivesse aqui, a minha mulher não tinha morrido. A idolatria chega num ponto que o cara acredita mais no Valdomiro do que em Deus. É um negócio complicadíssimo. Amado, você tem que conviver com as pessoas que falam a mesma língua que você. Os grupos que nós temos, os grupos têm que ser um lugar onde a gente consegue conviver com as pessoas falando a mesma língua. Mas é mais fácil mudar de igreja do que persistir na oração. Se você precisar persistir em oração, é mais fácil mudar de igreja. É mais fácil. Se Deus pode me abençoar e ter uma bênção pronta para mim no lugar, eu vou naquele lugar e pego aquela bênção pronta. Por que que eu vou insistir? Por que que eu vou ficar orando? Por que que eu vou ficar persistindo? Devido a isso, irmãos, nós estamos hoje com um corredor de sal, 318 pastores e coisas desse tipo. Coisas desse tipo. Será que se eu mudar de igreja, quem sabe Deus muda para lá também? E ali Ele possa me ouvir? Desistir, meus irmãos, não é uma opção. Devemos persistir sempre em oração.
Eu queria dizer uma coisa para você. Eu acho que nós estamos numa grande rascada. Acho mesmo. Faz algum tempo que eu tenho comentado com os irmãos dizendo assim: irmãos, precisamos orar pelo menos 15 minutos. Faz tempo que eu estou falando isso. Irmãos, pelo menos 15 minutos, dá uma oradinha. Vamos orar, 15 minutos. Amados, eu não sei mais se 15 minutos dá. Eu não sei mais se é questão de tempo, mas se é uma questão de qualidade com Deus. A mulher cananeia só conseguiu seu objetivo quando ela chamou a atenção de Jesus para a sua fé. Se esse é o padrão, é óbvio que agora Jesus já é manifesto aos gentios. Mas se o padrão, se a linha que Deus está atento para toda a humanidade é aquele que chama a atenção dele, eu já não acredito mais que uma vida de 15 minutos na presença de Deus ou buscando a Deus seja mais suficiente. Essa mulher não questionou o fato de ser chamada de cachorro. Ela disse: ok, eu sou cachorro, mas quero pelo menos a migalha que cai da tua mesa. Ela gritou atrás de Jesus até que foi atendida. Ela ficou ali gritando, molestando, porque ela queria ser atendida. Os discípulos falaram para ela: fica quieta, cala a boca, para. Senhor, essa mulher não dá sossego. Às vezes, amados irmãos, as nossas orações não passam de vãs repetições e de palavras sem o coração. Estamos vivendo hoje uma geração sem paixão por Deus. Eu comentei isso com os jovens ontem à noite em casa. A paixão é louca, o amor é equilibrado, o amor é divino, a paixão é humana. Mas eu queria dizer uma coisa: a paixão antecede o amor. Quem aqui amou primeiro a sua esposa? Primeiro você se apaixonou. Quando você viu para ela, você olhou para ela, Celso, você olhou e falou: é essa. Para aí. É essa. Eu quero essa. Mexe com o coração primeiro. Você não podia imaginar quando você olhou o Michel olhou para a Vivian, o Michel olhou para a Vivian, e o que ele fez? Se apaixonou. Ele sabia que ia casar com ela, sabia que ia viver o resto da vida? Não sabia. Não sabia. O Raro olhou para a Elaine e falou: puxa vida, eu não quero uma japonesa, eu quero uma brasileira. Eu quero uma brasileira morena. E se apaixonou. Amados, Deus é diferente. O amor é equilibrado. Deus, Ele tem um amor por nós equilibrado. Mas a gente não sabe o que é amar. A gente primeiro se apaixona. Então eu queria dizer aqui nessa noite: você é apaixonado por Jesus? Vou fazer diferente, né? Vou me colocar: nós somos apaixonados por Jesus? Será que somos mesmo apaixonados por Jesus? A Bíblia fala de duas pessoas que mexeram com Jesus. A primeira é a mulher cananeia, o segundo foi aquele centurião. Pessoas que fizeram Jesus exclamar. Jesus falou: uau, que fé! Pessoas que olharam para Jesus de uma forma diferente. Irmãos, a paixão antecede o amor. Nós falamos que amamos a Deus. Como podemos amar a Deus sem primeiro sermos apaixonados? Apaixonados, eu não sei se amamos.
E eu não consigo enxergar, estou sendo sincero com os irmãos, eu não tenho conseguido enxergar nessa geração crentes apaixonados. E é por isso que nós desistimos tão facilmente. É por isso. Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Esse Jesus atendeu. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entres embaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Você percebe que tem algo que sai do comum? Tem algo que sai do comum para que Jesus comece a agir. Amados, que Deus nos ama, sim, Deus nos ama, e o amor de Deus é extremamente equilibrado. É equilibrado. Deus ama você independente das suas ações. Deus te ama, Deus te ama. Eu acho que a pergunta que nós temos que fazer para nós é: nós somos apaixonados pelo Senhor de verdade? Tem uma música que eu gostava muito do Voz da Verdade, que ela dizia assim: Deus não desista de mim. Alguém lembra dessa música? Levanta a mão quem se lembra. Deus não desista de mim. Pouca gente. Põe a letra ali para mim, ô Bruna. Ela fala: sigo caminhando pelo mundo sem parar, eu venço muitas lutas e outras eu estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para descansar, mas eu não posso parar porque eu sou filho de Deus. Sou caminhante de fé e eu aprendi que perder uma luta não é o fim. Eu sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. E aí ele canta também, né? Deus, não desista de mim, dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé, eu vou chegar aonde está Jesus de Nazaré. Mas isso aí eu achei muito forte. Mas se você, ó Deus, desistir de mim, eu de ti não desistirei.